Eu sei que esse momento foi nostálgico para você, eu sei que esses caras aí fizeram parte da sua infância, os Power Rangers. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4:7 que nós somos vaso de barro e guardamos um poder. E o poder é o Evangelho. E Power Rangers significa guarda do poder. Tá entendendo a semelhança? Então é hora de mofar. Romanos 1,16 diz que eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação. Então, se o Evangelho é o poder, se eu recebo esse Evangelho, automaticamente eu sou transformado. Então, automaticamente nós somos Então, eu posso dizer que eu sou um Power Rangers. Eu guardo um poder que não é meu. E com isso eu posso salvar vidas. Assim como os Power Rangers. O Evangelho, cara, é algo tão transformador. Eu lembro uma vez que eu fui para Sete Lagoas com algumas intercessoras aqui da igreja e elas foram fazer um ato profético. E tava eu lá, tipo assim, ninguém. E aí elas estavam fazendo algumas loucuras lá e eu falei assim, cara, essa pessoa é muito louco. O que eu tô fazendo aqui? Sabe, e de repente veio à minha memória 1 Coríntios 4:10. Nós somos loucos por amor a Cristo. O Evangelho, cara, ele nos transforma de tal maneira que nós fazemos coisas que nós pensamos que não faríamos, que o Evangelho nos capacita a fazer coisa que outrora nós éramos incapazes de fazer. Eu estava lendo o livro Loucos por Jesus, do pastor Lucinho, e ele estava contando uma história que existiam umas pessoas na Nigéria, umas mulheres na Nigéria, que elas eram convertidas. Essas mulheres, elas eram forçadas sob tortura a mudar de religião e a casar com esses homens. E essas mulheres que não aceitavam isso, elas eram posta em um buraco e ficava só a cabeça pro lado de fora. Então eles vinham e começavam a apedrejar aquelas mulheres. E algumas eles cortavam a garganta delas. E o que mais me emocionou nessa história é que uma filha de um pastor, ela foi morta e ele descobriu que ela foi morta porque ela não negou a Jesus, ela não trocou a religião dela, ela não trocou o Evangelho por outra religião. Então ela foi morta, ela foi estrupada, ela foi torturada. E quando chegou essa notícia para o pai disse, olha, eu estou muito feliz com a atitude da minha filha. E as pessoas não conseguiram entender e ele falou assim, olha, é muito gratificante, é muito lindo ver que a minha filha morreu por causa do Evangelho e mesmo assim não negou a Jesus Cristo. E ele disse que isso não era motivo de tristeza e era motivo de alegria, de celebração. O Evangelho, cara, ele nos transforma de tal maneira que se você não se imagina morrendo por Jesus ou por Evangelho, provavelmente você não está vivendo por ele. Paul Washer diz que o encontro com o Evangelho é como se você batesse num caminhão. Ele diz que é impossível você bater em algo tão grande como um caminhão de carga e não ter o seu estado transformado. O que é maior? Um caminhão de carga ou Deus? Como é que tantas pessoas hoje professam ter tido um encontro com Jesus Cristo e ainda assim não são permanentemente transformadas? Porque o Evangelho, sendo algo tão transformador, sendo algo tão poderoso, a disposição de algumas pessoas é como um cavalinho de balanço. Elas balançam, mas nunca avançam, nunca são transformadas. Elas continuam sendo a mesma pessoa de sempre. Olha, eu vou para a igreja, eu converti, eu fui transformado, o Evangelho me transformou. O Evangelho é algo tão poderoso que você, sem o Evangelho, você é o Bruce Banner. E de repente você recebe o Evangelho, que é as boas novas de Jesus, e você transforma no Hulk, cara. O Evangelho é algo transformador. E quando o Evangelho chega na sua vida, chega na minha vida, cara, eu transformo num Power Ranger. Eu sou um guarda do poder. Eu sou alguém transformado. Você já teve um contato com o Evangelho. Se o Evangelho te alcançou e você não ora, você não lê Bíblia, se você não tem paixão pelas Escrituras, cara, se você não tem paixão em falar com Jesus, cara, provavelmente você é alguém convencido e não convertido. E um jovem na Bíblia, Daniel, trocaram tudo dele, tiraram os pais dele, trocaram ele de país, tentaram trocar o costume, trocaram as vestes dele e de fato trocaram até o nome dele, mas não mudou quem ele era. Ele era um Power Ranger, um guarda
do poder. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like. Se você conhece alguém que se diz convertido, mas de fato é só convencido, manda esse vídeo para ele, para que ele possa ser transformado através do Evangelho. E é nóis!